Bergamo fez uma entrevistona com o ministro Fernando Haddad. Ontem a gente trouxe algumas informações importantes dadas por Fernando Haddad nessa entrevista, no campo, evidentemente, econômico, né? Falou sobre reforma, falou sobre imposto, sobre os próximos passos no Ministério da Fazenda. E aí a Mônica ontem mesmo já cantou a bola, né? Porque ele também falou de alguns aspectos políticos importantes também. E aí a Mônica falou, amanhã eu conto dessa parte política. Então vamos lá, Mônica, nessa entrevista, Fernando Haddad, por exemplo, falou sobre Venezuela, falou sobre as atitudes de Lula em relação ao país vizinho. Um pouco mais cedo a gente até comentou aqui que o presidente Lula ontem, ao voltar a falar sobre Venezuela, calibrou e atenuou um pouco o tom que ele vinha mantendo e que era alvo de críticas por fazer uma defesa a um regime ditatorial. Ontem, Lula mudou um pouco e atenuou esse discurso. Mas o que o Haddad falou especificamente sobre essas atitudes de Lula e sobre a situação na Venezuela, hein, Mônica? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia a todos. Pois é, ontem você teve aquela divulgação de uma carta histórica, né, junto com a União Europeia, pedindo o fim das sanções à Venezuela e também pressionando a Venezuela para fazer eleições livres. E o Lula teve um papel fundamental nisso e eu tinha conversado com a Haddad justamente sobre isso, porque eu estava perguntando para ele sobre a questão do qual é o projeto, né, do atual governo, do Lula 3, que a gente chama, para o Brasil, que ainda não está tão claro, né? Nos outros mandatos do Lula era mais claro esse projeto, o que ele pensava, o que eles buscavam, transformar o Brasil num país de classe média, enfim, era algo mais claro. E aí eu falei, parece muito claro o projeto do Lula para o mundo, né, Sheila? Mas para o Brasil, a gente ainda está tentando saber o que é, além de recuperar os programas sociais, etc. Bom, e nisso eu perguntei, e sobre a Venezuela, o que o senhor achou? E o que pensa o Lula sobre a Venezuela de fato? Porque o Haddad é um dos ministros que mais conversa, talvez o mais próximo do Lula mesmo, né? E aí ele diz o seguinte, que o Lula sempre, opinião dele, que o Lula sempre está 2 passos à frente, e que o Lula quer o quê? Normalizar as relações no continente, porque isso ajuda o Brasil, inclusive, a atrair investimentos, né, para a região e especialmente para o Brasil. E ele disse o seguinte, o Lula foi muito criticado por dizer que a democracia é um conceito relativo, quando falou da Venezuela. E aí o Haddad falou o seguinte, existem países mais e menos democráticos, e isso está na literatura, isso não é binário. Então nisso o Lula tem razão. Agora, ele disse que eleições livres são uma pedra fundamental do sistema democrático, que o mundo está preocupado e que o Lula está preocupado com a relação com a realização de eleições democráticas na Venezuela, porque se a Venezuela não demonstrar que vai conseguir patrocinar uma eleição, palavras do Haddad, absolutamente livre, incontestável, com acompanhamento internacional, vai ficar muito difícil, o embargo contra ela não vai ser levantado. E isso não normaliza o continente. Daí ele diz o seguinte, o Lula fez esse gesto de buscar aproximação com a Venezuela, porque o Lula sabe o que está em jogo lá, e sabe o que está em risco lá, e vê com muita preocupação. Palavras do Haddad. Daí ele disse também, o Lula está agindo no sentido de trazer a Venezuela para perto, para depois poder ajudar nesse debate com a autoridade de quem teve a coragem de se aproximar. Então, é um pouco isso, quer dizer, o Lula se aproxima, elogia, traz para perto os dirigentes do país, né? O Nicolás Maduro e etc., para depois poder cobrá-los. Mais ou menos foi esse o sentido das palavras dele. Né? Sabe que está em risco muita coisa ali na Venezuela e quer se aproximar e teve essa coragem, porque, de fato, é mais fácil ficar criticando, né, Sheila? É mais fácil falar, é uma ditadura e tal, deixa para lá, e a coisa fica como está. Ao se aproximar, Lula corre riscos, como correu e como foi muito criticado, mas, ao mesmo tempo, consegue ajudar mais. Então, esse é mais ou menos, Sheila, o que, segundo o Haddad, o Lula está fazendo. E se der certo, né, aí também os frutos podem ser bem suculentos, digamos assim, com gostinho de combustível, petróleo, gasolina, né, Mônica? Quem sabe facilita as negociações. Ô, Mônica, o Haddad falou também sobre a sucessão de Lula, né, e disse que não pode se desconcentrar aí do caminho que ele está trilhando enquanto ministro para pensar já em uma possível candidatura, né?
É um assunto tabu, né, mas todo mundo sabe, quer dizer, é muito provável que a gente esteja vivendo, né, o Carla, o último período do Lula no poder. Por quê? O Lula pode ficar 4 anos, pode resolver se candidatar de novo, pode se reeleger, eventualmente. Então seriam 8 anos. Mas ele não vai poder se reeleger para um terceiro mandato, a lei não permite. Então é o último período do Lula no poder, muito provavelmente. Quer dizer, ou vai durar 4 anos, ou vai durar 8 anos, mas é muito provável, e já está posto, né, já está posta essa discussão sobre quem vai suceder o Lula para tocar esse campo aí da centro-esquerda. E é óbvio que o nome do Haddad aparece com destaque puro, óbvio, porque ele é o mais próximo ministro do Lula, ele está no ministério mais poderoso, né? E aí eu perguntei a ele isso, e ele fala o seguinte, ele respondeu o seguinte, que não é razoável que o PT não tenha candidato, que o PT vai ter candidato, que o PT ganhou 5 eleições presidenciais, quase ganhou uma sexta em 2018, mas o Lula estava preso e as condições eram muito adversas. Portanto, essa história assim, de que outro partido, numa grande aliança, pode ter candidato, na visão dele é difícil que se realize. Né? E aí eu perguntei, então pronto, o PT vai ter candidato. É o senhor, então, esse candidato? Aí ele fugiu do tema, ele falou, olha, eu estou num cargo desafiador, muitas equações aqui tem que fechar para dar tudo certo. E se eu me desconcentrar, aí é que não vai dar certo mesmo. Né? Então eu não posso, palavras dele, não posso ter outras preocupações que não sejam as atuais. Eu tenho muita coisa para resolver. Mas se esse projeto continuar caminhando bem, é natural que o Lula se apresente ou que apresente alguém. Aí eu até insisti, eu falei, mas não pode ser alguém de fora do PT? Ele falou, quem, por exemplo? Aí eu falei, Flávio Dino, do Ministério da Justiça. É outro assunto colocado nos bastidores de forma Mônica, muito... semeando discórdia. Mas isso já está colocado, né? Quer Tô dizer, desde a formação do governo se fala, tem 4 presidenciáveis ali, né, no Ministério. Fernando Haddad, Flávio Dino, Simone Tebet e Geraldo Alckmin. Tudo isso imaginando que o Lula não concorra à reeleição. Se ele concorrer, toda essa discussão é empurrada por mais 4 anos, porque ele é o candidato natural, obviamente, né? Mas aí eu perguntei, o Flávio Dino, que é o outro ministro que está protagonizando muito, tem muita visibilidade, está numa pasta muito importante. Então ele diz o seguinte, ele respondeu, no PT, o Flávio Dino viria para o PT, já que o PT vai ter candidato. Daí ele fala, fora do PT, vai ser candidato pelo PSB, e se o vice-presidente Geraldo Alckmin quiser ser candidato pelo PSB? Porque o Alckmin é do PSB. Aí o Haddad perguntou, você percebe? É uma equação muito difícil de fechar. Então essa é mais ou menos o raciocínio que ele desenvolveu sobre uma eventual candidatura de Flávio Dino. Aí ele fala, olha, eu não estou aqui falando de condições pessoais, porque tem muita gente qualificada, mas eu estou falando de política e de forças sociais concretas. E aí aproveitou e falou sobre a questão da direita, né? Ele acha que o bolsonarismo e essa força que nasceu aí a partir, na opinião dele, de 2013, né? Quando uma direita mais à direita mesmo emergiu, e ele acha que essa é a direita que deve seguir polarizando com o PT, na opinião dele, né? Falou que acha que a parte da elite brasileira vai tentar passar um verniz no bolsonarismo, dizendo, agora sem o bolsonarismo é melhor, é aceitável, é palatável, é respeitável, palavras do Haddad. E, portanto, ele acha que vai ser essa força um pouco mais a direita da direita, que vai seguir com força e protagonizando contra o PT, que ele também acha que vai seguir muito forte, Carla. Uhum. Tem tempo, hein? Tem chão até lá, né? E a gente sabe como a coisa funciona, né? Sempre tem e nunca tem. Porque eles estão sempre discutindo sobre isso. Verdade. Tem chão, né? E tudo é uma construção de muitos anos, na verdade, né? E depende não surge muito. Algo assim, de repente surge, né? Exato. Depende muito do desempenho, dos resultados desse governo, né? A gente tem 6 meses de governo, tem muita coisa ainda pela frente. Então depende do desempenho e depende, acima de tudo, a gente está aqui falando de outros nomes, da vontade ou não de Lula se candidatar a uma reeleição. A gente não sabe como vai ser. E aí enterra qualquer outro nome, né? É o dele Agora, e ninguém ontem, mais fala disso. Parlamentares do PT me ligaram por causa da entrevista com o Lula e um deles falou, olha, um deles que tem dúvida, né? Será que esse arcabouço vai dar certo? Será que não vai ser obrigado a cortar investimentos? Será que não vai frear o crescimento? Essas regras tão rígidas de cumprimento de metas fiscais. E aí essa pessoa falou, o Haddad amarrou o destino dele nesse arcabouço, amarrou.
Aí ele falou, o pior é que amarrou de todo mundo junto, né? Porque se der errado, vai tudo por água abaixo, né? A própria avaliação do governo Lula fica comprometida. Mas é isso, estamos no começo do jogo, vamos ver como é que chega daqui a 4 anos. É isso aí. Beijo, Mônica, até amanhã. Até amanhã.